paz do Senhor. Vamos continuar dando prosseguimento ao nosso estudo do capítulo 4 do livro de Neemias. A pedido, em particular, da minha mãe, eu troquei de blusa, tá? Mas no mesmo dia que eu gravei. Porque ela falou que às vezes fica confuso, né? Porque realmente eu tô dividindo em parte 2, parte 3, pode ser que fique confuso mesmo, seguindo a orientação, né? Da minha mãe, eu troquei de blusa. Mas vamos dar prosseguimento. Então, nós falamos sobre as ameaças que eles sofreram quando eles começaram a edificar o muro. A gente leu até o versículo 6 do capítulo 4 e a gente falou das zombarias, né, das ameaças, da oposição, das pedras queimadas e que o Neemias se posicionou em oração. O posicionamento de Neemias foi em oração e não em retaliação, né? Não em devolver aquilo que ele estava recebendo. Não, ele foi orar diante de Deus. E a gente terminou falando de ânimo, né? E eu quero recomeçar no 7, dizendo para você: persista, insista. Insista em conhecer, em buscar mais de Deus. Insista nas suas orações. Hoje eu fiz algo que para mim foi muito marcante, né? Porque eu sou muito de detalhezinhos. E hoje eu tenho acordado de madrugada, né? Desde que há muito tempo já, né? E aí, desde que meu pai foi sepultado, eu continuo acordando de madrugada. E a primeira noite que ele já tinha falecido, eu perguntei a Deus, assim, por quem eu ia orar, né? Com aquele afinco, com aquele amor, com aquele desprendimento. E aí Deus hoje, já tinha me respondido, né? Mas hoje foi com mais veemência. Quando eu estava orando 4 e pouca da manhã, ele me respondeu com mais veemência. E aí eu peguei meu caderninho de oração, e eu risquei onde estava lá o nome do meu pai. Para mim isso foi muito marcante, ó. Aqui, né? Neilton, meu pai Neilton. E eu fiquei impressionada como eu já risquei do meu caderninho tantas pessoas que têm se perdido, que têm falecido nesses últimos dias. Isso tem sido muito forte, sabe? Mas a gente precisa persistir. Eu fui pedindo a Deus para me dar ânimo, para continuar, para persistir, né? Como eu falei para vocês, o capítulo 4 ele vem me trazendo inúmeras respostas. E uma das respostas também hoje foi sobre esse ânimo, sobre esse recomeço, né? Sobre a fé que não pode ser abalada, independente do que aconteceu. Porque nós temos vitória, né? E a salvação do meu pai foi uma vitória, né? Mas riscá-lo do meu caderninho de oração, porque ele não precisa mais de oração, a gente sabe. Quem precisa de oração somos nós, né? Para prosseguir. Foi algo assim... Eu tava com paz, mas foi algo que eu achei necessário, sabe? Foi algo que marcou, né? E aí eu queria repartir isso com vocês antes da gente começar esse estudo, tá bom? Eu sei que a grande maioria que tá recebendo esse vídeo conhece a minha história, sabe de tudo que a gente passou nos últimos tempos, né? Então são companheiros de oração. Inclusive, quando eu reparti o vídeo dessa semana para algumas pessoas que estão no capítulo 2 ou no capítulo 3 ou anterior, eu pedi, né, para orar por nós, para que a gente prossiga, né, para que a gente seja forte, para que a falta seja preenchida. E a gente precisa ter companheiros de oração, né? Até isso também a gente aprende, né? Então vamos lá, eu vou ler do 7 ao 9 lá do capítulo 4, tá bom? Vamos lá. Mas ouvindo Sambalat e Tobia, os arábios, os jamonitas, os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante e que já se começava a fechar as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali.
Porém, olha a resposta. Nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra ele de dia e de noite. Eu acho esse versículo 9 poderoso. Poderoso. Mas antes de falar dele, vamos falar. Eu intitulei essa parte do 7 ao 9 como oposição pela conspiração e ira. Né? E aí eu vou ler um pouquinho, tá? Os inimigos percebem que, independente da zombaria, o povo não para. Olha que coisa linda, tremenda, poderosa. E seguem com a obra fechando as brechas. Olha o ensinamento. Em tempo de zombaria, em tempo de achar que você não é nada, tape brechas. Em tempo de levantarem falso contra você, em tempo de quererem incitar o mal para você, tape brechas. Procure em você o que precisa melhorar, o que precisa ser acertado. Ao invés de retalhar, ao invés de retribuir aquilo que você tem recebido, tape as suas próprias brechas. Ao invés do povo ir lá e retrucar, o povo tapou as brechas. Qual a brecha que precisa ser tapada na sua vida? Qual a brecha que você tem permitido? O que está faltando? Qual a área da sua vida que você ainda dá brecha pro mal, pro inimigo? Qual o pecado que você ainda cede? Qual a concupiscência da sua carne que ainda você alimenta? Então, em tempos de oposição, ou se não há oposição, porque de repente não há oposição, e aí a gente tem que avaliar se não há oposição, é porque será que eu estou fazendo alguma coisa? Será que eu parei? Será que quando estavam zombando lá de mim, eu tomei para mim as palavras que me chamavam de fraco, de que não ia conseguir e estacionei? Ou será que eu, como Neemias, me posicionei para o trabalho? Se antes você não se posicionava da maneira como Neemias falou, fica a lição na primeira parte desse estudo. Se posicione. E não pare. O que mais o diabo quer é nos parar. E ele tenta de tudo. De tudo, tudo, tudo. De todas as maneiras, de todas as formas. E você precisa entender que você não pode parar. E aí, o inimigo fica irado quando você tapa a brecha. Eu anotei, ficam irados porque não querem ver o povo edificar. Simplesmente você está edificando uma pedra que foi queimada, você está reconstruindo a sua vida de perdas que você teve. Talvez você não tenha nada e o pouco que você tem, você está tentando recomeçar. Talvez você não saiba mais, mas um pouquinho que você sabe, você está tentando repartir. Talvez você tenha dificuldade de falar, mas aí você faz uma oração por alguém, você canta uma canção e lembra de uma pessoa, se coloca como intercessor e talvez esse pouco que você faça ainda estão tentando te parar. Então, não pare. Continue. O que acontece? Quando eles percebem que o povo não para, eles se juntam com todos os outros dos arredores, como a gente leu, e todo mundo que não queria bem, e eles decidem, eles ficam tramando. Eu fico imaginando a situação assim. Eles estão vendo o povo trabalhando, edificando, eles estão vendo que o povo não para, que o povo não retrocede. E aí eles começaram a conspirar, a zombar. É o que eu falei pra vocês. Ninguém zomba sozinho, vai procurar alguém pra contar, pra zombar junto. E aí, quando vê que essa zombaria não adianta, não faz efeito, né? Porque como é que se fala? Não chega no propósito que eles querem, que é que o povo pare. E eles já começam a planejar outras estratégias, né? Então, eles começam a perceber os povos ao redor, que não quer o bem dos judeus também, né? E junto com eles decidem atacar
e ameaçar, pois eles estão irados, né? E a ação que eles têm nesse posicionamento de ira, nessa conspiração, faz o povo orar. E aí eu anotei assim, mas a ação deles gerou uma reação no povo. A ação do diabo precisa gerar uma reação em você. O que o diabo está fazendo, está planejando, você precisa reagir de alguma maneira. E reagir da maneira certa. E ali o povo reagiu num posicionamento de oração. E além da oração, eles se puseram em guarda, eles se puseram em vigilância. A gente lê lá no versículo 9: pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Eles se põem em vigilância. Em vigilância. Mais uma estratégia. O seu posicionamento diante das afrontas do inimigo, diante do inimigo usar uma pessoa que você ama para fazer coisas que você não gosta, coisas que você abomina, diante da ação do diabo na vida de um filho, na vida do marido, na vida do esposo, na vida da esposa, o homem que está assistindo, diante dessa reação, diante daquilo que o diabo ele prepara, ele trama, ele faz para te afrontar, você precisa ter um posicionamento. E o posicionamento nesse momento, no primeiro, de 4 ao 6, a gente percebe que o posicionamento foi em oração, certo? No 7 ao 9, quando eles percebem que a ameaça aumenta, eles aumentam a oração. Mas eles também põem guarda. Mas eles também entram em vigilância. Então eu anotei assim, eu vou ler. Há enfrentamentos em nossas vidas que precisamos nos posicionar. Em todas as vezes em oração. Em todas as vezes. A oração tem que ser a sua vida diária. Tem que ser algo que você faça constantemente. E em outras, nós precisamos pedir a Deus estratégia. E aí, qual foi a estratégia do povo? Montar guarda. Montar guarda significa você estar em vigilância. O que é estar em vigilância? É estar sempre preparado. Estar sempre preparado. De dia e de noite, preparado. E aí eu anotei, nesse mundo não estamos para viver desligados em nossas próprias vidas, mas ligados em Deus e em batalha. A gente fica vivendo a nossa vida, a gente fica fazendo as nossas coisas, a gente vai tendo a nossa rotina, o nosso trabalho, a nossa família, e a gente vai ficando desligado. Deus nos chama para estar em vigilância. Deus nos chama para ter estratégia. Deus nos chama para estar em oração, sim, mas estar ligado, estar pronto. Estar em guarda é o quê? Quando a gente olha um guarda, quando a gente olha um soldado, que ele tá lá em guarda, ele tá posicionado com a arma do lado e pronto, atento. Será que a gente fica atento todo o tempo na nossa vida? Será que não tem hora que a gente dá aquele deslize, como eu falei? Será que a gente alimenta os nossos próprios pecados? Será que a gente abre brechas ao invés de tampar brechas? Será que a gente fala o que não deve falar ao invés da gente se calar? Será que a gente murmura ao invés de orar? Qual a brecha que você tem que tapar? Qual a vigilância que você tem que ter? A vigilância dos olhos, a vigilância da boca, a vigilância dos ouvidos? Qual a estratégia? Isso é algo muito pessoal. Qual a estratégia? Pergunta ao Senhor. Senhor, preciso estar em guarda, em vigilância. Preciso estar em oração, mas eu também preciso de um posicionamento. Qual o posicionamento que eu preciso ter? Na minha vida, em que eu tenho me deixado levar? Qual é a minha fraqueza? Para você poder tapar brechas, para você poder tomar posicionamento, você tem que saber em que você está suscetível. E agora a gente vai ler a próxima oposição que foi levantada, né? A gente leu até o 9, né? E agora a gente vai ler do 10 ao 12, que diz assim: Então disse Judá, já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos, nada
saberão disto, nem verão até que entremos no meio deles e o matemos. Assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram, de todos os lugares subirão contra nós. Eu vou ler até aí, o versículo não pausa, né? Vai para o 13, é uma vírgula, mas eu vou ler até aí. A oposição primeiro foi porque não gostou, porque ouviu e não gostou. Depois a oposição foi pela zombaria, depois a oposição foi pela ameaça. Agora foi pela conspiração pela ira, agora é pela ameaça. Ameaça de vida, né? E aí eu comecei a pensar nessa parte do 10 ao 12, que a gente termina falando que ficou de dia e de noite, falando da vigilância, falando da guarda, né? E aí eu comecei anotando a seguinte coisa: em meio à obra, muitas vezes desfalecemos, perdemos as forças. O esforço de estar vigilante em posicionamento nos leva a um esgotamento físico, de maneira que declaramos, assim como o povo, que não podemos mais edificar. Todo aquele empenho, toda aquela garra, todo aquele ânimo do início, que a gente leu lá no 6, se eu não me engano. No 6. Eu sou ruim de gravar o versículozinho. Todo aquele ânimo, todo aquele momento em que o povo se coloca em vigilância, se coloca atento, se coloca em guarda, com o decorrer do tempo, cansa. Quem consegue ficar em guarda todo o tempo? É um desafio diário que nós temos que ter, né? E aí a gente tá ali, vigilância, mas dado o momento, pelo cansaço, por não entender a demora do agir de Deus, por N coisas, a gente começa a dar ouvido aos inimigos. Porque aí a gente lê no versículo que fala que 10 vezes ouviram, né? Pois as ameaças que antes eram zombarias, agora passam a querer ferir fisicamente até matar. Pois querem a todo custo que a obra que lançamos a fazer seja cessada. O inimigo manda recado junto a opositores e esses surgem por todos os lados. E aí eu pergunto, o que fazer? E aí eu pergunto, mas pode custar a nossa vida. Qual posicionamento você vai ter quando você recebe uma ameaça que quer te ferir fisicamente? Te ferir na tua carne, na tua pele, na tua mente. Te ferir a ponto de te paralisar, te ferir a ponto de te matar. O que fazer? E aí o versículo 13 é a resposta. Vamos ler. Então, pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas, as suas lanças, os seus arcos. A estratégia está aí. Então, pus o povo em família, por todos os lugares do muro, preparado com espadas, com lança, com os arcos. Sabe o que isso me remete? O momento que a gente está vivendo agora de isolamento social. Tudo bem, as atividades, algumas estão começando a voltar, mas o grupo de risco ainda está recluso em casa. O grupo de risco ainda não pode frequentar os lugares. As crianças ainda estão em casa. Os idosos ainda estão em casa. As pessoas que têm doenças crônicas estão em casa. Muitas vezes não puderam nem se despedir dos entes queridos. Meu pai foi sepultado e ele tem muitos irmãos, mas nem todos puderam ir porque são mais velhos. Não puderam. E como que a gente lida com isso, da gente não poder? Que a gente tá recluso. Como que a gente lida com isso? E aí, ao mesmo tempo, a gente percebe que, mesmo recluso, a gente está em família. É como se Deus dissesse assim, peraí que eu vou separar um pouco para estar em família.
Peraí que eu vou parar um pouco para colocar em... E aí essa situação nos remete a estarmos reclusos em família. E eu anotei, que coisa tremenda a gente em família poder pelejar. Ele divide, como fala no 13, então pus o povo por famílias. É a família lutando junto, é a família reunida na peleja. E eu conforme eu estava estudando, eu lembrei não, né? Estudando, eu achei a referência lá de Daniel, que fala, lá em Daniel 9:25, que fala dos muros edificados em tempos angustiosos. Enquanto eu procuro, eu vou falando. E eu fiquei pensando, como que tá a nossa família? Eu não marquei, dessa vez eu não marquei. Como que a nossa família está? Nossa família está pronta para pelejar conosco? A nossa família está preparada? Né? Nós estamos em conciliação com a nossa família? Ou a gente está em guerra? Ou a gente está em briga? Né? No 9:25, Daniel fala assim: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe 7 semanas e 72 semanas as ruas tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Aqui faz referência tanto a essa reedificação, como também a retificação futura, quando fala das semanas, né, da vinda do Messias. Então, esse texto dá respaldo para as duas situações. Como ali eles estão reconstruindo, é um recomeço. Como ali eles estão pelejando em família, imagina serem afrontados, mandarem ameaças, quererem matar. Imagina, eles precisavam estar com quem fica junto para poder ter forças para continuar. Olha que coisa poderosa. Então, no momento que a gente está recluso nos nossos lares, com os nossos, é um momento para a gente se guardar, é um momento para a gente blindar a nossa casa, é um momento da gente se preparar no secreto, é um momento da gente se retirar das coisas do mundo para estar junto, entendeu? Para fazer a obra. Não adianta, porque muitas vezes com a correria do dia a dia, com os inúmeros compromissos, a gente está em todos os lugares, menos na nossa casa de fato. E agora Deus nos coloca, todos, cada qual em sua casa, para a gente reedificar, para a gente se reencontrar. Né? Eu estava lendo um devocional essa semana que falava, né, desse retorno dos pais aos lares, dos pais ficarem em casa, trabalharem em casa, das refeições sendo feitas juntos, do tempo junto que estão. E isso é precioso. Antes a gente estava naquela correria, eu vou falar para vocês, essa hora eu estava naquela correria para dar almoço, para arrumar para a escola, para poder sair. E aí meu filho passava a tarde todinha, a gente só conseguia voltar para casa umas 7 da noite. Era uma correria, era para o trabalho. E aí quando pausa-se tudo, a gente precisa fazer o conserto no lar. A gente precisa voltar o nosso olhar para dentro das nossas casas e consertar aquilo que não tá bom. A gente precisa estar junto para poder ter forças para continuar a batalha, né? Não é verdade? E então, olha a preciosidade desse estudo. Eu não queria fazer que ele fosse tão demorado, mas ele tem tanta riqueza em cada versículo que não dá para passar desapercebido. A gente precisa fechar, a gente precisa esmiuçar, a gente precisa trazer para a gente e começar a perceber naquilo que a gente precisa atuar, naquilo que a gente precisa melhorar, naquilo que a gente precisa tratar. Né? Não é só vir e ler, não, é vir, ler, aprender e pôr em prática. É vir, ler, aprender e tapar a brecha. É vir, ler, aprender, assistir e perguntar: Senhor, qual a estratégia para minha vida? Qual a guarda, qual a vigilância, qual a brecha?
O que eu preciso tapar? O que eu preciso fazer? E a gente continua do 14 em diante num terceiro vídeo. Falei para vocês que ia ficar grande, mas não tem problema, eu não tenho pressa, eu creio que você também não tenha. E eu vou pausar por aqui e a gente se encontra no terceiro, na parte 3 do capítulo 4, que é um capítulo riquíssimo. Que Deus te abençoe, que você tape as brechas, que você peça ao Senhor estratégias que Ele vai ter para a sua vida, para a sua casa, para você. É algo único, algo que Ele tem para você, é exclusivo, tá bom? Então tem esse momento, tem esse tempo e a gente volta no próximo vídeo para terminar esse capítulo. Para a graça do Senhor Jesus, tá bom? A paz do Senhor.